Muitas pessoas me perguntam o que que eu acho, ou o que que eu penso, né, sobre pregações com fundo musical, né? É pecado, não é pecado? É bíblico, não é bíblico? E tem muitas pessoas que têm dúvida referente a isso. E eu andei dando uma pesquisada aí pela internet, ouvindo determinadas opiniões de um ou outro, e percebi que muitas pessoas falam muito sobre o assunto, sobre o eu acho, né? E até impõem ao texto determinadas condições do eu acho e do eu penso, né? E a Bíblia propriamente dita, ela simplesmente fica ignorada, né, sobre esses assuntos. Então eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto concernente ao texto bíblico e também sobre a minha opinião pessoal e particular sobre ele. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte aqui do canal Teologia de Tudo Um Pouco. Deixe seu like, seu comentário, se for possível, compartilhe os nossos vídeos. Pode ser que ajude alguém aí na sua caminhada cristã. Quando eu fui pesquisar o assunto dentro da própria palavra de Deus, nada eu encontrei concernente a uma proibição, né, de alguém pregando, usando, né, a pregação do evangelho tendo um fundo musical. Simplesmente não tem nada dentro das escrituras aonde fala isso. A palavra de Deus diz que aonde não há lei, não há transgressão. O apóstolo Paulo fala isso lá em Romanos, né? Você encontra isso lá. Então não há uma proibição bíblica, por assim dizer, sobre o uso de um fundo musical na hora da ministração, tá certo? Mas nós encontramos alguns textos, né, que podem jogar um pouco de luz. A Bíblia, ela sempre, quando ela não traz algo claro, ela contém princípios, né? E a gente precisa estar atento a esses princípios para a gente ver se a gente tem alguma linha de pensamento ou algo parecido sobre o assunto. Por exemplo, eu deixo aqui para os irmãos Isaías, no capítulo 6, onde vai falar dos anjos, né, em volta do trono, né, louvando a Deus e dando a Ele glória, né, enquanto o próprio Deus fala ali, né. Não quer dizer que era um fundo musical, mas a gente percebe que há mais de uma informação quando o próprio Deus ali está falando. Entre outras passagens, você encontra também no livro de Apocalipse, ali nas revelações, quando é aberto selos, trombetas, etc., a revelação em si, e há seres louvando a Deus ali dentro daquelas revelações. A gente vai encontrar também a própria palavra de Deus sendo muito clara e enfática sobre quem é que convence o homem do pecado. O que eu percebi e vi dentro da internet é que muitas pessoas, pelo menos as que eu vi, né, não concordam com esse fundo musical, porque vai falar que isso vai mexer com as partes emocionais, né, das pessoas, vai ter aquela questão do emocionalismo, né? Acho que esse é o termo, né? As pessoas vão ficar ali motivadas por causa daquele fundo musical. Isso vai fazer com que as pessoas elas chorem, elas sintam reações que não propriamente é digno, né, de honra somente da palavra. Mas isso é um total absurdo. O homem, o ser humano, ele é formado também de emoções. O próprio Deus colocou isso dentro dos seres humanos. A própria palavra de Deus não condena as pessoas terem ou sentirem emoções. Não é à toa que muitas pessoas evangélicos e cristãos, quando se deparam com algum louvor, alguma canção evangélica que emana o trono da graça, isso mexe com ela. E muitas pessoas se convertem, não por causa de uma pregação e uma ministração, mas por causa das músicas, louvores e cânticos ao Senhor que estão expressos naquelas músicas. Muitas músicas cristãs, elas são baseadas nas escrituras. E a sua melodia também. A melodia também foi dada por Deus aos seres humanos para que o seu próprio povo entoe louvores a Ele. Isso a gente encontra no Antigo Testamento e também em Salmos. Nós encontramos também muitas expressões, né, e louvores à parte de Deus. A própria palavra de Deus fala: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então nós percebemos que o louvor ele também está
alinhado, né, com essa questão da própria pregação e ministração. Muitas pessoas se convertem e são marcadas a sua vida por uma música ou por um louvor. No mundo secular, muitas músicas tocam as pessoas e também marcam as suas vidas, né? A gente percebe isso no mundo secular. E o diabo usa esse instrumento de forma fantástica. As melodias, né? Não é à toa que nós vemos filmes, séries, etc. e tal, que não é algo para o reino de Deus, mas que é usado ali, muitas melodias e músicas ali do próprio mundo para tocar as pessoas e marcar a vida delas, né? E dentro da palavra de Deus também existem muitas músicas que tocam as pessoas e que elas sentem, né, a ação do Espírito Santo de Deus. No caso, Davi, por exemplo, é um exemplo. E todos os salmos que se encontram ali são louvores de expressão a Deus e que tocam a vida daquelas pessoas a quais foram inspiradas e escreveram, né, quanto a nossa própria vida. O fator predominante e importante que deve ser destacado em nossa vida, e isso nunca deve fugir da nossa vida, é que nenhuma melodia ela pode substituir a ação do Espírito Santo. Se você abrir a sua Bíblia em João 16, do versículo 7 a 11, você vai encontrar lá a declaração do próprio Cristo, dizendo que o Espírito Santo é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nenhuma outra esfera, ou nenhuma outra ação, ou nenhum outro ser é capaz de fazer aquilo que é dado única e exclusivamente ao Espírito Santo. As melodias, elas podem fazer com que as emoções das pessoas fluam mais, mas quem realmente convence o homem, seja com música, seja sem música, seja onde for, é o Espírito Santo em atuação aquilo que está sendo dado ao homem. Se é uma pregação, uma pregação. Se é um louvor, é um louvor. Muitas pessoas se convertem através do próprio louvor em si e não de uma pregação, né? Como a gente conhece, sem um louvor e sem nada. Então não caia nessa conversa de que um fundo musical ele vai fazer com que as pessoas se tornem mais emocionais e por causa disso vão expressar emoções que uma pregação pura não faria, ou que elas só estão se convertendo por causa da musiquinha de fundo e não por causa da palavra. Ora, quem é o homem para conhecer o coração daquele que é tocado? E quem é o homem para conhecer os desígnios e as formas que o Espírito Santo atua para converter as pessoas? O fato de alguém não se converter ou se não se manter dentro da pregação e do evangelho e da oferta da salvação de Deus não tem nada a ver com a questão da música em si. Olha a parábola do semeador e veja lá que a semente foi jogada pelo mesmo agricultor, mas nem todas tiveram solo fértil para que crescesse e desse o seu fruto, a semente que caiu no solo. Então não é a música que define quem vai ser convencido, não é o papel da música fazer isso, mas do Espírito Santo de Deus que atua tanto na ministração, quanto no louvor, quanto no fundo musical. Espero que vocês tenham entendido que não é pecado e também não há nada de errado. Isso vai do pregador. Se o pregador gostar de um fundo musical, nenhum problema para a sua ministração. E se ele não gostar, também não tem nenhum problema. Ninguém vai ficar de fora do reino de Deus por causa de uma ministração, um fundo musical em uma ministração. Não existe isso dentro das Escrituras. Não há nenhuma proibição. E eu quero deixar aqui para os irmãos em destaque Filipenses 1,18, que vai dizer assim: mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou por bons motivos. Por isso estou alegre e vou continuar assim. Palavras do próprio apóstolo Paulo. O que importa é que tenha fundo musical, contanto que Cristo seja anunciado. E quem é que faz o papel de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo de Deus. Deixa ele trabalhar, irmão. Se esse é o meio que ele está sendo usado, ou que ele está usando, né? O Espírito Santo está usando para converter as pessoas, qual é o problema? A conversão pertence a Deus. É Ele. Ele está usando
A pregação do evangelho e os louvores e as músicas e o fundo musical ali para salvar pessoas. Fique feliz, porque tem pessoas que estão usando esses métodos para salvarem vidas. O que deve ser julgado e o que deve ser observado não é o fundo musical, se ele está causando conversões de pessoas, mas o que está sendo pregado. A palavra de Deus diz para nós julgarmos a pregação, ou o profeta, ou aquela pessoa que está pregando o evangelho. Faça isso e você saberá se o evangelho que está sendo pregado ali é de Deus ou não, se é um evangelho genuíno ou não. O fundo musical é um gosto pessoal de cada um. Tudo que tem fôlego, louve. O louvor é de Deus e ele deu isso aos seres humanos para alcançar os corações da pessoa através do seu Espírito Santo. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!